Segundo Crônicas 32:1 diz: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. Que atos de fidelidade eram esses? Eram atos de fidelidade do povo, eram atos de fidelidade de um rei chamado Ezequias. Ezequias, meus irmãos, foi um daqueles reis, que foi uma exceção, que foram exceção à regra, na verdade. Infelizmente, os líderes do povo de Israel, e depois que o reino se dividiu, os líderes do povo do norte e os líderes do povo do sul, e Ezequias era um líder, era um rei das tribos do sul, das duas tribos ao sul, que era chamado Reino de Judá. Infelizmente, a regra é que eles eram maus reis, eram infiéis, eram idólatras, eram sanguinários, alguns eram adúlteros, outros eram assassinos, alguns chegaram a matar os próprios irmãos, membros de sua família, outros declararam guerra de maneira irresponsável, outros administraram de maneira leviana, e por aí foi. Mas Ezequias, ele estava entre aqueles que foram preocupados em seguir a lei de Deus, em fazer o que era certo, preocupados em preservar a integridade própria e a do povo, preocupados com a própria fidelidade e com a fidelidade dos seus governados. Ezequias era um homem preocupado com o que Deus pensava, com o que Deus achava. E Ezequias fez coisas interessantes, importantes no reino, tanto na parte administrativa, quanto na parte de culto, na parte de obediência aos mandamentos de Deus, na parte de busca ao que as escrituras falavam, a lei falava. Ezequias foi preocupado com isso. Só que, diz aqui o texto, depois de atos de fidelidade, ou seja, depois de algumas vitórias importantes que Ezequias teve, depois de algumas reformas, depois de alguns avivamentos que Ezequias promoveu, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e sitiou o reino de Ezequias. Olha que coisa trágica, porque os assírios, meus irmãos, eles eram terríveis. Os assírios, e era o império da época, era a potência da época. Os assírios, eles eram cruéis. Eles chegavam e, ao derrotar os exércitos, as cidades por onde eles passavam, eles não se contentavam em derrotar e tomar posse e cobrar impostos altíssimos. Eles matavam. Eles não se contentavam em matar, eles matavam com requintes de crueldade. Eu posso citar exemplos, já citei aqui algumas vezes quando falei da Síria, mas eles tinham algumas técnicas para esfolar a pessoa com ela viva ainda, arrancar o couro com a pessoa ainda viva. Eles eram cruéis. Se vocês já ouviram falar em empalamento, vocês homens vão achar que o Novembro Azul é tranquilo, porque era terrível esse tipo de morte. Os assírios, eles chegavam varrendo. Então aqui diz o texto que depois desses atos de fidelidade, esses atos tão importantes para a vida do povo, essas ações de Ezequias que uniram o povo, que fizeram um povo mais próximo de Deus, depois disso tudo, veio Senaqueribe e a Síria e tomou conta, e veio conquistando tudo pelo caminho até chegar nas cidades fortificadas de Judá e em Jerusalém, na porta de Jerusalém. Meus irmãos, diz o texto que
houve um movimento de Ezequias, houve um quebrantamento, houve uma súplica, houve oração, mas houve muita lágrima, muita tristeza, muita apreensão, muita preocupação por causa disso, por causa dessa ameaça forte que estava na porta. Por isso, o tema do culto dessa noite é quando a angústia bate na porta. Você pode estar, os professores de português podem estar aí, né, se remoendo quando eu falo quando a angústia bate na porta, porque a expressão correta é que quando alguém está batendo à porta, com A craseado, não é isso? Pois é. Mas bater à porta significa pedir permissão para entrar, significa aguardar ser a porta aberta, significa esperar educadamente que alguém venha e o atenda. Isso é bater à porta. Por isso que lá em Apocalipse vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Mas quem está falando isso? É Jesus. Jesus bate à porta, porque ele aguarda a permissão que alguém abra a porta. E aí, se alguém o convida, ele entra. Mas quando é a angústia, não é assim. Você já viu a angústia, a aflição, a tempestade bater a porta, tocar a campainha e esperar lá para entrar? A angústia bate na porta. É nesse sentido mesmo, é bater na porta, é ameaçar, é arrombar. A angústia vem e sai entrando, não quer saber. É assim que acontece com a vida. A angústia não bate a porta, ela não espera educadamente alguém abrir, ela simplesmente arromba e entra. Você já viu a doença pedir permissão para entrar? Você já viu o problema familiar pedir permissão para entrar? Você já viu a crise financeira pedir permissão para entrar? Ela simplesmente sai arrombando tudo e entra, não quer saber. Bate na porta. Se for preciso, arromba a porta e entra, e desmonta tudo. A angústia vem, a aflição vem e desmonta tudo que está dentro, tudo aquilo que está arrumadinho, tudo aquilo que está certinho, tudo aquilo que você demorou anos e anos para organizar, simplesmente entra e você olha assim, vira tudo de cabeça para baixo. E é isso que tem acontecido na vida de muitos de nós, quando a angústia está na porta, batendo, arrombando, entrando e destruindo, né? Desmontando. Toda a alegria que Ezequias teve, diz o texto aqui, tudo que ele produziu e tudo aquilo que trouxe felicidade para o povo, simplesmente foi substituído pela preocupação, pela ansiedade, pela dor, pela decepção, pelo questionamento que muitas vezes nós fazemos e perguntamos por que é que Deus permitiu que isso acontecesse. Você pode até não admitir, mas você pergunta. Nós perguntamos: por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? O que eu fiz? Se a gente olhar aqui para Ezequias e perguntar: o que Ezequias fez? Só nasceu nesse mundo, só existia naquele momento. Porque se eu olho os capítulos anteriores, eu não vejo um Ezequias fazendo assim nada diferente do que um ser humano normal, que estava na posição que ele estava, pudesse fazer. Aliás, teve atitudes elogiáveis. Todos passamos, meus irmãos, por momentos de dificuldade e tribulação. Todos. E se você está passando, eu gostaria de falar algo que eu já falei muitas vezes. Você não é pior do que eu. Você não é pior do que qualquer outro ser humano que está ao seu redor. Se você está passando um momento de dificuldade, você está passando porque você é gente, é ser humano. É alguém vivendo nesse mundo onde o sofrimento acontece, onde as tempestades vêm e onde as pessoas passam por tribulação. Eu poderia até falar de sofrimento em outra ocasião com os irmãos, tratar desse assunto especificamente, mas eu gostaria hoje
de aprender com Ezequias. O que Ezequias fez e o que eu posso fazer no momento de angústia, quando a angústia está batendo na porta. Nesse momento, o que eu posso fazer? O que Ezequias tem a me ensinar? O que ele pode me dizer? O que ele pode dizer a você que passa momentos onde a angústia está batendo na porta? A primeira coisa que eu aprendo com Ezequias é que ele ora humildemente. Apesar dos questionamentos que nós fazemos, e eu creio o nosso Pai entende, mas Ezequias faz uma súplica, ele se derrama humildemente diante de Deus. Se você for lá para o livro de Isaías, não precisa abrir, eu vou ler para você confere depois. Mas lá em Isaías 37:1 diz assim, porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, vai ser assim relatado esse mesmo evento. No livro de Isaías está narrado também esse evento aí da ameaça dos assírios. E lá aparece assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Olha que interessante. Os homens daquela época, era costume deles, quando eles estavam vivendo uma angústia muito grande, um luto ou uma tristeza muito grande, eles rasgavam a roupa, rasgavam mesmo. Isso não é ataque de piti, não, era a cultura da época, né? Eles rasgavam a roupa, eles se cobriam com sacos, com panos de saco, eles jogavam cinza na cabeça, era a forma deles externarem a angústia que sofriam. Muitas vezes a gente fica calado, não é verdade? A gente está em angústia e fica guardando aquilo, e fica colocando aquilo, armazenando aquele negócio dentro, a gente não consegue colocar para fora. Eles ensinam coisas interessantes para a gente. Ele simplesmente chorava, ele simplesmente desabafava diante de Deus, e foi o que ele fez. Ele foi até o templo, e ele se ajoelhou, se prostrou, e orou, e falou com Deus. Ele fez a primeira coisa que nós precisamos fazer. Quando a gente está vivendo um momento de angústia, quando a angústia entrou na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente, porque olha, tem gente aí que não está aparentando nada de errado, mas a mente está uma tempestade. Na mente a pessoa está atribulada, está rindo até. Olá, tudo bem? Como vai? Você está bem? Estou. Poxa, está tudo bem. Mas por dentro, no coração e na mente, meus irmãos, está um inferno. A pessoa não consegue nem pensar direito. Alguns não conseguem nem mais chorar. Aqui Ezequias vai no templo, se ajoelha, ora humildemente diante de Deus. Então você está passando um problema sério, você está passando uma dificuldade muito grande, você está vivendo uma crise, a angústia está batendo na tua porta. Você veio para o lugar certo. Se você veio aqui hoje, é uma oportunidade de você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Deus, me socorre. Toca o meu coração e enche-me de paz, porque eu estou precisando de paz. Você veio no lugar certo. Foi o que Ezequias fez. Foi procurar o templo e derramar seu coração diante de Deus. Segunda coisa que Ezequias me ensina, que eu acho interessante, ele busca ajuda. Se você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 32 de 2 Crônicas, você vai ler lá no finalzinho do versículo 3, que os chefes concordaram, ajudaram Ezequias. Ele reúne as pessoas para fazer uma obra, para tomar iniciativa, e as pessoas o ajudaram. A igreja, meus irmãos, deve ser um local assim, onde as pessoas se unem para se ajudar mutuamente, onde as pessoas se reúnem para compartilhar suas dores, suas dificuldades. Se a nossa igreja não está assim, precisa ficar.
Nós precisamos ser um povo onde um ajuda o outro. É melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Está lá no livro de Eclesiastes. Orando uns pelos outros, suportando uns aos outros. E aí significa dar suporte, ajudar. Nós precisamos ser o povo de ajuda mútua. Muito se fala de autoajuda. Autoajuda não serve para muita coisa, não. Mas ajudar uns aos outros, sim. Orar uns pelos outros, sim. Socorrer uns aos outros, sim. A troca de experiências é fundamental. Certamente aqui nesse lugar tem mais de uma pessoa passando por doenças emocionais. Certamente aqui nesse lugar tem mais pessoas passando por crises financeiras. Certamente aqui nesse lugar tem mais de uma pessoa, várias pessoas passando crises familiares. Certamente aqui nesse lugar tem pais com problemas com filhos. Certamente aqui nesse lugar tem pais preocupados com seus filhos. Certamente aqui nesse lugar tem pessoas, e mais de uma pessoa, com problemas conjugais. E a gente troca experiência, a gente ajuda um ao outro, e a gente ora um pelo outro, e a gente se identifica um com o outro. Ezequias buscou ajuda. E olha, às vezes a ajuda é um tratamento médico, é um medicamento, é um psiquiatra, é um psicólogo, é um neurologista, ou é um ombro amigo. Aqui nesse lugar, meus irmãos, tem ajuda. Os médicos estão aí para ajudar também. A gente precisa saber e ter discernimento para pedir ajuda. Outra coisa que Ezequias me ensina é que preciso ter uma atitude positiva. Ezequias fez o que estava ao alcance dele. Eu sou um crítico muito forte desse negócio da gente, parar na primeira etapa de Ezequias. Vai orar, não é isso? A crise chegou, então vamos orar. Tudo bem, vamos orar. É a primeira coisa que tem que fazer. Mas é preciso mais que orar, porque tem coisa que eu preciso fazer. Eu preciso ter atitude. Eu preciso tomar uma postura. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava chegando, que os exércitos dele já estavam à frente, que eles iam arrombar a cidade, as muralhas, iam destruir, queimar, pilhar, estuprar, matar, é isso que eles iam fazer. Torturar. Ezequias orou, mas Ezequias chamou o pessoal para falar o seguinte: olha, vamos acabar com o suprimento de água dos assírios, vamos tampar as fontes que tem lá fora dos muros da cidade. Como é que ele vai ter água? No versículo 4 a 7 é isso que fala. Como é que ele vai ter tanta água em abundância? Temos que atrapalhar o plano de Senaqueribe, temos que detonar os inimigos. E como é que a gente faz? Corta a água deles. O que mais que a gente pode fazer? O muro está cheio de buraco, vamos tampar os buracos do muro, vamos reconstruir, vamos fazer esse muro ficar mais forte. Ezequias teve atitude, meus irmãos. E assim precisamos fazer também. A gente, diante da crise da angústia, a gente precisa tomar atitudes positivas. Atitudes que nos deem segurança, que nos coloquem numa posição diferente. Você está passando uma crise de ansiedade? Tome atitude. Elimine da sua vida ou diminua na sua vida aquilo que te causa ansiedade. Está tendo crise de diabetes? Corta o açúcar. Está tendo crise de depressão? O que está te causando depressão? Que remédio você precisa? Vamos lá, vamos ter atitude. Um passo positivo contra aquilo que te ameaça. Livrar você, Deus vai livrar, mas faça a sua parte. Porque talvez Deus esteja só dizendo para você assim: filho, só depende de você, toma uma atitude para sair dessa. Tenha vontade de sair dessa. Qual é a tua crise? Qual é a tua dor?
ora, entrega para Deus, busca ajuda e tem atitude para sair. Uma coisa que muito invade a mente e o coração das pessoas que estão passando por crises emocionais é a dificuldade de tomar uma atitude, de dar um passo, de sair daquilo, porque é difícil mesmo, é doentio mesmo, mas é preciso ter atitude positiva. Ezequias tratou das suas fragilidades, Ezequias tratou daquilo que o tornava e tornava o seu povo vulnerável. É preciso fechar as brechas, meus irmãos, para aquilo que nos ameaça. E muitas vezes a gente deixa as portas abertas para tudo quanto é coisa ruim entrar. Ezequias teve uma atitude positiva. E quarto, meus irmãos, é preciso também confiar na resposta de Deus. A gente pede a resposta de Deus, a gente clama, a gente ora, mas será que a gente está tendo confiança, fé naquilo que Ele tem a nos responder? Será que a gente está tomando posse das bênçãos que Deus já nos ofereceu e continua nos oferecendo, só que a gente está com a mente fechada, o coração fechado para receber essas bênçãos? Quando a angústia bate na porta, meus irmãos, a gente precisa encarar essa angústia, porque senão ela devora a nossa vida, ela detona tudo que a gente tem de melhor. Ezequias vinha de muitos atos de fidelidade, mas se ele permitisse, se ele não agisse da maneira correta, tudo aquilo que ele viveu e fez ia por água abaixo. Qual é a angústia que está batendo na tua porta? Qual é a angústia que está detonando a tua paz? Qual é a angústia que está acabando com a tua alegria? O que está tirando de você o sono? O que está fazendo você ter a mente tão perturbada, tão atribulada? Como eu disse no início, se você está passando por isso tudo, não se sinta pior das pessoas. Você só é uma pessoa, você só é um ser humano. Mas como sair disso? A gente precisa confiar na resposta de Deus. Meus queridos irmãos, eu tenho observado como tem se multiplicado os problemas emocionais, especialmente a depressão, que é uma doença, e como isso tem tomado conta de muitas pessoas. E hoje, meus irmãos, essa semana eu tenho orado por isso, eu tenho pedido a Deus sabedoria para lidar com isso, porque são muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que estão passando por isso. E eu quero convocar vocês, a cada um de vocês, para que se unam a mim numa campanha de oração. Uma campanha de oração para que a gente possa clamar pela cura dessa enfermidade. É uma enfermidade, é uma doença. E eu quero convocar cada irmão para que orem comigo, para que se engaje nessa campanha. Uma campanha de clamor por cura. Eu não sei qual o seu problema, não sei se é depressão, se é tristeza profunda, se é ansiedade, se é uma doença física mesmo que está afetando alguma parte do teu corpo, eu não sei qual é. Eu confio e creio que Deus pode orientar na cura. Eu creio que Deus pode curar diretamente, eu creio que Deus pode me orientar a procurar um bom médico, mas eu creio que a cura final sempre vem dele. Então eu quero convocar cada irmão, cada irmã, cada um de vocês, a você que é visitante que veio aqui nessa noite, eu quero convocar cada pessoa para que a gente se una em oração, para que Deus cure nossos irmãos e irmãs que estão passando por esse tipo de enfermidade, seja ela qual for. Porque eu asseguro a vocês, eu não estou livre dela. Pode ser que eu não esteja passando hoje, mas nenhum de nós está livre disso, e isso é uma enfermidade terrível. E eu quero convidar você a que se una nesse propósito de oração. Eu tenho acordado, meus irmãos, 5h30 da manhã para orar. Eu já falei, isso aqui é uma decisão minha, porque eu estou trabalhando agora cedo. Então eu acordo um pouco antes para orar e ler a palavra de Deus. Coloquei isso no meu coração, está funcionando a beça, tem me feito muito bem. Mas você não precisa acordar 5h30 da manhã, nem 4 horas da manhã. Você não precisa nem acordar cedo.
Você escolhe uma hora para orar do seu dia, qualquer hora. Ora alguns minutos. Eu não consigo ficar orando muito tempo, né? Eu fico assim meio que sem saber o que falar. Então não fala nada, fique em oração e deixa Deus falar no teu coração. Ora, apenas separa um momento do dia, seja ele qual for, que hora for, que você achar mais conveniente, mas seja um momento em que você possa parar e orar ao Senhor e dizer: Senhor, cura as minhas enfermidades. Mas você não tem nenhuma enfermidade? Então cura as enfermidades do meu irmão, da minha irmã, que estão passando por esse problema. E entrega para Deus as vidas de todos que estão aqui, ou das pessoas que você lembrar. Entrega diante de Deus com fé, para que Ele opere, para que Ele cure. Meus irmãos, esse mal tem assolado e tirado a alegria das pessoas. Pessoas que têm tudo para ser feliz. Você olha assim, a pessoa tem tudo para viver bem, mas não vive. E não é frescura isso. Isso não é bobagem. É uma doença. E eu quero convocar você para que possa orar pela angústia do outro ou pela sua própria angústia. Porque quando a angústia bate na porta, meus irmãos, a gente sabe o que é a angústia. Quando a gente experimenta na carne, a gente sabe o que é a dor. Então o meu clamor, a minha oração pode ser a tua também, para que Deus opere cura naqueles que estão precisando. Que Deus nos abençoe.